Olá pessoal, tudo bem? Aqui com mais uma aula de gestão empresarial, né? E irei falar sobre os 10 pontos da estratégia da qualidade. E depois, na parte final do vídeo, eu vou entrar com uma ferramenta da qualidade que é o 5S. Então, só para recapitular aqui, os primeiros pontos de estratégia, né? O primeiro são as necessidades dos clientes. Eu já falei que o marketing ele é altamente integrado com isso, porque ele tenta buscar quais são as principais necessidades para a gente criar produtos que atendam à necessidade do cliente. Então, o departamento de marketing aí é muito importante porque ele tenta entender quem é o nosso cliente, quais são as suas necessidades, né? O segundo ponto aqui é a sobrevivência da organização. Então, uma empresa ela precisa gerar lucros, né? No caso de uma empresa privada, e uma empresa pública ou de terceiro setor, ela precisa ter superávit, né? Através disso que ela vai se tornar sustentável, né? Obtendo lucros. Então, até uma aluna me perguntou como que faz para a empresa sobreviver no começo, né? Então, geralmente, quando alguém abre uma empresa, ele cria um capital de giro, né? Para ele cobrindo as despesas durante um tempo. E se tudo é calculado, esse tempo é calculado, a pessoa sabe em quantos meses ele vai conseguir ter, que a empresa consiga dar um retorno do investimento dele. Então, o jeito correto de se fazer é assim, né? Pegar uma planilha, ver quanto tempo você vai estar colocando dinheiro no seu bolso e depois de quanto tempo que a empresa vai começar a dar retorno. Então, a gente precisa ter um capital de giro aí no começo, aí, senão não dá certo, né? Aqui, o terceiro ponto é priorizar soluções, né? Dar prioridade para as coisas mais importantes e deixar as menos importantes para o fim. Então, assim, a gente não pode tentar arrumar o que está a coisa mais fácil e deixar que está dando muito problema para depois. A gente tem que resolver os maiores problemas para tentar chegar nos menores, né? Porque o grande problema pode se tornar uma coisa muito grande, uma coisa que não tem uma solução depois, né? O quarto ponto seria decisões racionais. Então, as empresas tomam decisões em cima de números e informações, em cima de pesquisas. Elas não tomam decisões sem ter base de informações. Não existe achismo no mundo empresarial. Existe que a gente toma decisão em cima de informação. Sem isso a gente não faz, tá? Depois a gente tem o gerenciamento dos processos, né? Então sempre a gente coloca uma pessoa, né, que vai ser a responsável por esse gerenciamento, que vai estar implantando esse processo. Isso vai ser essa pessoa que vai ser responsável por esse processo, né? Ela vai identificar todas as necessidades aí, vai estar implantando, e depois ela vai estar avaliando para ver se o processo está dando certo ou não. Então é muito importante o gerenciamento desse processo através de uma pessoa que fique com a responsabilidade dele. O próximo ponto é a prevenção na origem. Então, assim, todos os processos, quando eles têm uma não conformidade, que eu falei na aula passada de conformidade, né? O produto está conforme, ou o processo está conforme, ou quando dá o contrário da não conforme, a gente tem que descobrir o que aconteceu na origem, qual é a causa raiz, né? Tem muitas pessoas que utilizam 5 porquês, né? Você vai falando por que aconteceu isso, por quê, no quinto porquê você descobre a causa raiz do problema. Então é uma ferramenta que o pessoal utiliza para descobrir a causa raiz de alguma não conformidade de processo ou no produto. Então você tem que sempre descobrir a origem do problema, nunca tentar arrumar o problema superficialmente. Isso não existe numa empresa. Você fazer um remendo só para ir levando, e a causa raiz ninguém sabe qual que é. Nós temos que descobrir a causa raiz para tentar identificar,
para ter a eliminação desse mesmo problema aqui. Depois a gente tem foco nas causas principais, né? Então, assim, tem que focar, sempre ficar atento aos principais problemas da empresa. Até ele fala aqui, ele usa exemplo como técnico de segurança do trabalho, né? Ele identifica as áreas que são mais perigosas, né? Para ter foco nelas, onde que requer uma maior atenção, né? Então a gente pode usar isso na segurança do trabalho, ou num processo, ou numa produção, né? Então aquela parte que onde tem maior, mais complicada de se desenrolar, você foca nela, né? Para ter um maior cuidado, né? Aí vem a parte de respeito e motivação dos funcionários. Então, os funcionários precisam ser respeitados e motivados o tempo todo. Então, não adianta nada a gente co- é, cobrar deles e não fazer nada, não dar uma gratificação para isso. Então, precisa desse reconhecimento de todos eles, porque as empresas trabalham como um time e o gerente, o coordenador, ele precisa sempre estar reconhecendo isso para poder motivar o pessoal, né? Às vezes nem a motivação financeira é tão importante, já o reconhecimento já ajuda. Então precisa ter respeito e motivar os seus colaboradores. Que o cliente como ator principal, né? Antigamente se falava que o cliente não era a alma do negócio. Isso era de 40 anos atrás, o cliente que meio que fazia um favor de comprar o produto no estabelecimento. Hoje as empresas, né, por causa até da própria ISO, elas falam que o cliente é a alma do negócio, é o foco principal, ele é o que determina que produto, né, através da sua vontade, que produto será feito, né? Então o foco das empresas são nos clientes hoje, né? Até falei em uma aula que existe o cliente externo, que seriam os clientes que compram os produtos, né? E o cliente interno seria os próprios colaboradores. E na verdade os colaboradores, né? Se a empresa tiver visão que eles também são clientes da empresa, né? Eles vai tentar motivá-los ao máximo, reconhecê-los ao máximo, atender às suas necessidades, né? Aí, sendo assim, a empresa vai ter, né, maior produtividade e assim vai ter mais rendimento. Tem algumas empresas que também encaram o colaborador como cliente dela, né, mas um cliente interno. E também tem aqui, último passo aqui, a estratégia definida. Então a gente tem estratégias mais retraídas, que a gente, quando está passando por crises econômicas, às vezes é bom a gente não arriscar tanto na estratégia ou tentar inovar muito, porque não é uma época que as empresas não podem errar, né? Não pode cometer algum erro, porque hoje, se você errar, a empresa pode até fechar. Então, assim, aquela estratégia mais arriscadora, né? Que impõe muito risco. Então, as empresas hoje estão se tomando cuidado com isso, né? Estão evitando, elas estão indo em estratégia mais contidas, né? Elas estão segurando, porque hoje a gente não sabe como que vai ser o ano que vem, por exemplo. Então, elas não querem investir muito, não querem se arriscar muito, principalmente num valor financeiro, se não sabe se ano que vem vai ter rentabilidade para pagar esse investimento. Então, quando ela está colocando alguma estratégia, ela tem que ter certeza que terá algum retorno financeiro. Então, quando ela quer investir alto, ela quer ela põe uma estratégia bem agressiva. Então, ela vai ter que investir muito, né? Mas hoje, você investir muito, você não sabe se você vai ter capacidade de ter retorno lá na frente. Então, as empresas estão mais comedidas, né, a fazer grandes investimentos assim, ou estratégias muito, muito agressivas. Tá ok? Então, esses 10 pontos aqui
é isso mesmo aqui, esse conteúdo é isso mesmo. Agora eu vou passar para o 5S. Então aqui, retornando com esse conteúdo, então eu vou falar sobre ferramentas da qualidade e primeiro, né, por que a gente utiliza de ferramentas para ter uma melhoria na qualidade, né? Primeiro, para a gente, o objetivo das ferramentas é melhorar a produtividade e competitividade de uma organização, né? Isso pode ser utilizado para produtos, serviços e processos. Então, uma organização competitiva, ela necessita de melhoria contínua. Então, para a gente fazer essa melhoria contínua, a gente precisa de ferramentas, né? E essas ferramentas têm como base mudar o comportamento de todos os envolvidos na instituição, na organização, né? Então, desde o empresário até os colaboradores e os parceiros, eles têm que estar envolvidos nessa mudança comportamental dentro da empresa. Então, a ferramenta da qualidade vem para mudar o comportamento dos envolvidos na empresa. Então, assim, a mudança comportamental, ela é baseada em 3 fatores principais, que é conhecimento, habilidade e atitude. Isso aí tem um pouco a ver com matéria de recursos humanos, mas o conhecimento seria a gente adquire estudando, treinando, fazendo palestras, fóruns. Então isso aí a gente vai adquirindo conhecimento sobre o assunto, né? A habilidade é quando a gente aprende a fazer alguma coisa, a gente tem a capacidade de ir lá executar uma função, a gente tem a habilidade. E atitude, a gente tem uma atitude proativa, a gente não esperar os outros mandar a gente fazer, a gente vai lá e faz, né, por conta própria, né? A gente tem atitude ou ter o mínimo de postura dentro de uma empresa, né? Então a gente tem essa mudança comportamental, tem esses 3 fatores aí. Até na hora de buscar uma vaga do mercado de trabalho, isso é o que as empresas avaliam: conhecimento, habilidade e o ponto principal aí que o pessoal ainda não percebeu, que é a atitude, é a mudança de comportamento, né? Então aqui, talvez alguns alunos de planejamento empresarial já até viram, né, alguma coisa. Então se conhece todas as empresas utilizam essa ferramenta, ela é meio que universal aí. O pessoal acha que ela é só organização ou identificação, mas não é bem isso. Ela tem toda uma divisão, né? Então o programa CQS foi concebido por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão pós-guerra, e fala aqui que provavelmente ele foi inspirado na necessidade que havia de ordenar a grande confusão que ficou o país após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Os resultados demonstrados pelo programa foram positivos e eficazes, né, nas empresas, e hoje continua sendo utilizado na maioria delas, né? Então, no mundo inteiro, eles acabaram adotando essa ferramenta da qualidade para ajudar, né, na, 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 na mudança comportamental dos seus colaboradores. E elas formam, né? Para a gente mudar um comportamento, todas têm que ser feitas, né? Não adianta ser feita uma, no caso da organização, por exemplo, e o restante não ser feito. Então a gente precisa de que todos sejam executados. Então o primeiro S é o SERI, que é o senso de utilização, né? A pessoa só vai utilizar no seu espaço de trabalho aquilo que realmente ela vai usar na sua hora de trabalho, né? Então, coisas necessárias não precisam ficar ali, né? Porque na verdade isso acaba atrapalhando e a pessoa fica perdendo tempo para encontrar esses materiais. Então a pessoa sabe no dia que ela vai trabalhar, dentro do seu processo, que material ele vai estar utilizando, né, naquele dia. Acabou, ele guarda e no próximo dia ele vê que materiais ele vai estar utilizando, né? Então é sempre esse processo, né? E só utiliza o que realmente ele vai usar naquele dia de trabalho, né? Então é um jeito de ele encontrar mais fácil as ferramentas que ele vai precisar naquele dia, né? Depois tem o Seiton, que é a ordenação, né? É a separação das coisas, a sentido de arrumar
é o ato de guardar de acordo com a facilidade e frequência de uso, com o objetivo de facilitar o acesso. Então seria a ordenação, você guardar de uma forma ordenada os processos, as ferramentas, né, que são utilizadas constantemente, tem que ficar numa maneira mais fácil de ser encontradas, né? Aquelas ferramentas que não são tão utilizadas assim, tem que estar em lugares que você sabe onde está, mas não precisa estar ali exposto a todo momento, né? Então, é a forma que a gente guarda as ferramentas, né? Então, estabelecer critérios para a organização, né? Um lugar para cada coisa em seu lugar e uma identificação visual dos objetos, etiquetas, cores, códigos, né? Para facilitar a vida do funcionário. Aí tem vantagem de ser mais rápido e mais fácil de achar, agiliza o tempo, tem um controle melhor do uso dos materiais ou das ferramentas e facilita a comunicação. E tem aqui o censo, né? O censo é o censo de limpeza. Então a gente sabe que trabalhar no ambiente sujo é ruim, né? Fica um ambiente desagradável ali. Então a gente tem que viver ali, o funcionário mantendo a sua área limpa, né? Onde ele trabalha, deixar tudo bem limpinho ali. E hoje com a pandemia é mais importante ainda passar um álcool, deixar higienizado, né? Então, o censo seria esse censo de limpeza, né? Então, manter sempre o ambiente e todos os equipamentos limpos, acionar regularmente quando necessário os responsáveis pela limpeza, acionar regularmente quando necessário os responsáveis pela manutenção, então não pode deixar as coisas quebradas ali, sem uso. Então, quem faz manutenção tem que ser acionado. Desenvolver hábitos de limpeza do ambiente e limpar sempre os objetos utilizados antes de devolvê-los, né? Então, o pessoal assim acha que não tem obrigação de limpar a sua área, né? Mas é o mínimo que a gente faz. A gente tem uma mesa de trabalho, um local de trabalho, a gente deve manter limpo. Não esperar que a pessoa só pela limpeza ir lá e limpe pra gente, né? Lá no Japão, onde vem esse 5S, as crianças são estimuladas a limpar as suas carteiras de criança, né? Desde bem novos lá. Então, é um costume deles, eles sempre estão limpando as carteiras, o local onde eles ficam, eles não deixam nada, e já é da cultura do Japão, né? Aqui no Brasil não, o pessoal tem essa cultura de deixar sujo, rabiscado, quebrado e não falar nada. Então é uma coisa que o brasileiro tem meio diferente pro japonês, né? A gente tem aqui nós temos aqui o Sekitsu, né, que é o senso de saúde, manter o ambiente higienizado e hábitos de anseio e sempre observar que os censos anteriores à ordenação de limpeza sejam mantidos. Então é importante padronizar hábitos, isso colabora com a manutenção constante dos censos do programa, né? Então, assim, adotar práticas, né, dos censos anteriores, manter boas condições de ambiente, ventilação, iluminação, utilização de móveis e equipamentos adequados, praticar e disseminar boas relações interpessoais de forma respeitosa e educada, adotar uma postura e hábitos saudáveis e higiênicos e manter o ambiente esteticamente agradável e prático para as atividades. Esse aqui, que é o praticar e disseminar boas relações interpessoais, tem a ver com o ambiente organizacional, né? Se a pessoa trabalha num ambiente ruim, onde é uma pressão muito grande ou muitas brigas, conflitos entre os colaboradores, isso também interfere na saúde dos mesmos. Então a empresa tem que identificar, o gerente, o supervisor tem que identificar esses problemas aí e tentar resolvê-los. Então o ambiente emocional também do grupo também acaba interferindo nesse senso. Então
Não é só colocar mais ventilador, lâmpada, ou tirar os equipamentos quebrados, não é só isso. Também tem que praticar um bom relacionamento interpessoal entre os colaboradores daquele time ali, daquele grupo. Isso também é muito importante, né? E o último aqui é o Shitsuki, que é a autodisciplina. A autodisciplina tem muito a ver com a melhoria contínua. Então, a autodisciplina ela promove a boa vontade e a criatividade dos colaboradores. É importante adotar uma postura de senso crítico no ambiente e nos processos. E é importante criar hábitos de disciplina nas atividades que você vai executar. Aqui em japonês eles falam que a autodisciplina é encarada como significado de autodomínio. Porém, no ambiente social, você deve agir e comunicar-se de forma cooperativa. A gente trabalha em grupo, né? Para praticar, né? Então, assim, eu sempre falei nesse último aí da autodisciplina, né? Tornar a prática dos S's frequente, né? Uma rotina frequente. Não só na semana lá que a empresa cria lá do 5S, mas sempre estar fazendo eles o ano inteiro, né? Estabelecer o espírito de equipe, praticar programas de treinamento, propagar informações e conceitos, incorporar de forma definitiva os conceitos e valores de forma disciplinada e criar mecanismos de avaliação e controle. Eu falo, se esse é o S deles, é o mais importante, é da autodisciplina. Se esse não for feito, não adianta ter nenhum dos outros quatro, e os outros quatro irão dar errado. Então a autodisciplina aí do programa 5S, ele é o mais importante de todos. Então, sem ele, nenhum outro dos outros irá dar certo. Ok, gente? Espero que tenham gostado desse conteúdo, que tenham um bom dia e até mais.